Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os ácidos nucleicos. A minha ideia com esse vídeo é apresentar algumas noções para você sobre esse assunto. Isso vai servir de uma introdução, caso você não tenha estudado ainda sobre isso, e também uma revisão, caso você já tenha estudado em algum momento sobre os ácidos nucleicos, beleza? Gente, essas moléculas a gente costuma chamar de biomoléculas porque elas fazem parte da nossa constituição, de um ser vivo, por isso biomoléculas. Essas moléculas, inclusive, são muito mais importantes, os ácidos nucleicos, porque eles contêm as informações genéticas e hereditárias. Então, tudo que vai acontecer no nosso corpo, desde o funcionamento metabólico, fisiologia, a informação da nossa vida fisiológica, biológica, está contida nessas moléculas que a gente chama de ácidos nucleicos. Eles foram nomeados assim, primeiro nucleicos, esse nome, porque as primeiras moléculas desse tipo foram encontradas no núcleo. Hoje, sabe-se que nem todos os ácidos nucleicos estão no núcleo. Alguns saem do núcleo e vão para o citoplasma da célula, tá? A gente vai ver com mais detalhe isso. Os ácidos nucleicos são o DNA, que é a sigla de ácido desoxirribonucleico, e RNA, que é a sigla de ácido ribonucleico. Nós vamos ver com mais detalhes o funcionamento de tudo isso ao longo da aula. O DNA, ele fica no núcleo. Isso é muito importante que você saiba. O DNA, então, é a molécula que contém mesmo essas informações genéticas guardadinhas com ela, e ela passa essas informações, transmite essas informações para o RNA. O RNA, como vocês podem ver, ele pode sair do núcleo e ir para o citoplasma. Assim, comparando nessa figura rapidamente, já dá para ver que existe uma diferença estrutural entre as moléculas de DNA e RNA, Então, eles têm um formato um pouquinho diferente que a gente vai detalhar já já. Pessoal, isso que está mostrando aqui agora, praticamente a lei central da biologia, o dogma da biologia, a gente fala assim, que é justamente a transmissão dessas informações genéticas, a passagem dessa informação da molécula do DNA para o RNA, que nós chamamos esse processo de transcrição. É um processo um pouco complexo, mas eu não vou detalhar ele na aula de hoje. Então, nessa transcrição, é como se o DNA aqui no meio, ele pegasse mesmo, aquele livro com todas as informações genéticas e passasse essas informações para os RNAs. Guiasse, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso. Então, basicamente, a transcrição, resumindo aqui, é essa passagem de informação, essa passagem fiel de informação do DNA para os RNAs. E o que eles vão fazer com essa informação? O que os RNAs vão fazer? Eles vão trabalhar, eles vão agir, eles vão construir proteínas, que são outras biomoléculas muito importantes, que vão guiar, então, vão realmente executar todas as tarefas. E esse processo, onde os RNAs constroem proteínas, a gente chama de tradução. Tanto a transcrição quanto a tradução são eventos bem mais complexos, que não vem ao caso aqui nesse momento eu contar para vocês. Mas é interessante que você saiba essa ordem de eventos, que o DNA sintetiza RNAs, passa a mensagem, através dos RNAs, num processo chamado de transcrição, e os RNAs fazem proteínas num processo chamado de tradução. Isso é importante, tá? Pessoal, agora vamos dar uma olhadinha dentro de uma célula eucariótica genérica, que a gente tem aqui, vocês sabem, os cromossomos. Tá? Vamos dar uma olhada, vamos fazer um zoom assim, olhar como se fosse um microscópio super potente, olhar com mais detalhe um cromossomo. Como vocês podem reparar, o cromossomo, ele nada mais é do que o DNA empacotado. Então aqui, dá para vocês perceberem o cromossomo sendo desenrolado, E ele nada mais é do que o DNA, a fita dupla de DNA. Vocês podem ver que é uma fita dupla mesmo, Como se fosse aquelas serpentinas de carnaval lá, só que com mais detalhes entre elas. Esses detalhes entre essas fitas duplas aqui, a gente vai ver agora ao longo da aula.
A gente fala, pessoal, que a menor porção do ácido nucleico é o nucleotídeo. Então, o ácido nucleico, o DNA ou o RNA também, eles são moléculas bem grandes, bem gigantes, formadas por nucleotídeos. Eu costumo falar que o nucleotídeo é o tijolinho que vai formar, né, um tijolinho junto com outro tijolinho, vai formar então o ácido nucleico bem grandão. Por isso a gente chama que o nucleotídeo é o monômero. Monômero é a menor porção, né? Mono significa um. Então, o nucleotídeo é o monômero dos ácidos nucleicos, tá? Então, os ácidos nucleicos são essas grandes construções. Imagina uma grande parede, um muro gigante, é o ácido nucleico. E cada tijolinho que vai formar esse muro, a gente chama de nucleotídeo, tá? Existem tipos diferentes de tijolinhos, tipos diferentes de nucleotídeos. A gente vai estudar então a partir de agora sobre isso. Pode até ver que tem nessa minha animação tem tijolinhos de cores diferentes, é mais ou menos isso, né? Então existem tipos diferentes de nucleotídeos. Olhando aqui com mais detalhe esse nucleotídeo, a gente vê a molécula pequenininha desse monômero, né? Que é formada por 3 partes. Então o nucleotídeo é formado por um fosfato, que está aqui representado por essa bola verde, tá? Um açúcar, né? Um carboidrato, que nós chamamos de pentose. Pentose porque ela tem 5 carbonos. Essa pentose aqui é uma parente da glicose. Vocês já devem ter ouvido no carboidrato, no açúcar chamado glicose, né? É muito semelhante, mas nesse caso aqui não é doce, não é para se alimentar, mas é um carboidrato. Então essa pentose aqui, né, nesse pentágono azul aqui, traz pra gente uma importante parte do nucleotídeo, que a gente chama de pentose ou açúcar. E aqui a gente tem também uma base nitrogenada, é a terceira parte do nucleotídeo, tá, pessoal? A base nitrogenada, ela pode ser ainda de 4 formas diferentes. É isso basicamente que vai diferenciar os nucleotídeos de DNA, tá? Porque o fosfato é basicamente igual. A pentose para o DNA todo vai ser sempre do mesmo jeitinho, mas as bases nitrogenadas, ó, elas podem variar. É isso que dá essas cores diferentes nessa molécula, nesse desenho aqui. A base nitrogenada pode ser do tipo timina, adenina, guanina ou citosina no DNA, tá bom? Pessoal, por isso a gente às vezes vê essa frase, que os ácidos nucleicos, eles são polímeros de nucleotídeos. A palavra polímero a gente usa na bioquímica para designar uma molécula grande, né? Poli significa muito. Então, polímero, muitas partes, né? Então, são só nomenclaturas diferentes para você ver e saber o que é um polímero. Na química, na bioquímica, são moléculas bem grandes. Feitas do quê? Feitas de monômeros. Qual é o monômero dos ácidos nucleicos? Chama-se nucleotídeo, tá? Então agora a gente vai olhar com um pouquinho mais detalhe, como se eu fosse pegar aqui, ó, e fazer um corte nessa molécula, né? Nessa dupla hélice. Vamos ver agora com mais detalhes só um pedaço de um ácido nucleico, só uma fita de um ácido nucleico. Bom, pessoal, aqui a gente já tem mais detalhes sobre os desenhos que eu estava mostrando para vocês anteriormente. Então, aqui na nossa esquerda, a gente tem uma fita apenas de um ácido nucleico genérico, tá? Então, a gente tem uma fita só e agora a gente vai fazer novamente um zoom para ver um nucleotídeo agora com um pouco mais de detalhes. Tá bom? Então vamos entender aqui, ó, sobre um nucleotídeo, que é a menor porção, o tijolinho, né, do nosso ácido nucleico. Como vocês podem ver aqui, ó, nesse grupo fosfato, tava pintadinho de verde na imagem anterior. Então esse grupo fosfato tem ali um átomo de fósforo, né, e oxigênios, ele tem carga negativa. É justamente esse caráter negativo que dá o nome da própria molécula, ácido, né? Essa característica ácida, que na química é de doar prótons, né, veio justamente por esse pedaço,
por esse grupo fosfato aqui, então, com essas cargas negativas, tá? Ligado ao fosfato, a gente já sabe, tem um açúcar, né? A nossa pentose. Vamos, então, olhar com um pouquinho mais de detalhe essa pentose, esse açúcar. Então, como eu disse, né? A gente chama de pentose porque tem 5 carbonos. Então, eu quero que vocês deem uma olhadinha comigo a região desses carbonos, rapidamente. Não é preciso memorizar, decorar nada. Mas olha só, a gente tem aqui, ó, onde eu tô com laser, o carbono número 1, aqui seria o carbono 2, esse carbono 3, tá? Aqui, carbono 4 e o carbono 5, ó, ele está lá para cima, fora do anel, né? É o carbono 5 que faz a união do açúcar com o fosfato, é através desse carbono 5 aqui, beleza? Essa aqui, então, é a estrutura geral da pentose, né? Do açúcar. Vamos olhar aqui, ó, na lateral agora, aqui, direita, porque tem 2 tipos de açúcares, 2 tipos de pentose, quando a gente fala de ácidos nucleicos. Se a gente está falando do ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, tá? Podem ver que tem uma diferencinha que tá até aqui pintadinha, né, de azul, na pentose. No açúcar do DNA, a gente vê somente um hidrogênio ligado ao carbono 2, enquanto que, olha lá na outra, no açúcar, na pentose, que nós encontramos nos RNAs, no ácido ribonucleico, a gente vê uma hidroxila, OH, né? Então, a gente vê a estrutura aqui, ó, ligadinha no carbono 2, sendo uma hidroxila. É basicamente isso até que dá o nome desses ácidos, né? O ácido ribonucleico, ó, tem uma ribose. A gente chama esse açúcar aqui, essa pentose, no RNA nós chamamos de ribose. Por quê? Porque ela tem aqui, ó, no carbono 2 OH, uma hidroxila. Já no carbono 2 da desoxirribose, ó, desoxi, é como se você tirasse o oxigênio, desoxi, alguém roubou o oxigênio ali do carbono 2, então acaba dando um nome para o açúcar, chama-se desoxirribose, né, e acaba dando nome para o próprio ácido desoxirribonucleico, que não tem ali, que foi retirado o oxigênio, então, desse carbono 2 da desoxirribose. Ai, professor, é muito nome complicado, desoxirribose, ribose, posso só chamar de pentose, açúcar? Pode, né? Porque os dois são açúcares. Eu só estou explicando as diferenças caso você tenha que identificar, caso você depare com essas estruturas em algum momento. A diferença está no carbono 2, né? No ligante do carbono 2 ali. Bom, agora vamos olhar ligadinha ao carbono 1 da pentose. Tem aqui para cima pendurada quem? A base nitrogenada. Como a gente já viu no slide anterior, estava pintada de roxinha, né? Antes de ver os detalhes sobre a base nitrogenada, percebam essa palavra aqui, ó, nucleosídeo. O que é nucleosídeo? Às vezes aparece essa nomenclatura. Nucleosídeo é apenas a base nitrogenada ligada ao açúcar, ligada à pentose, sem o fosfato. Você chama isso daqui de nucleosídeo. Agora, quando o fosfato está ligadinho, aí a gente chama, né, esses 3 elementos de nucleotídeo, como eu já expliquei. Pessoal, as bases nitrogenadas, olha aqui comigo nesse canto superior direito, elas podem ser classificadas em 2 grupos. As pirimidinas, ou ainda pirimídicas, que tem um anel apenas, podem ver que a molécula é menorzinha, que são citosina, timina e uracila. No slide anterior eu não falei para vocês da uracila porque a uracila apenas aparece no RNA, ok? Então essas bases aqui, ó, pirimidinas, elas têm esse nome, né, estranho, porque elas são originárias, a molécula base, vamos falar assim, a molécula base para elas serem produzidas chama-se pirimidina. Podem dar uma olhada aqui na pirimidina, é muito semelhante, né? São então estruturas, moléculas feitas, né, de carbono, nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio são bases nitrogenadas, então por isso que elas recebem esse nome. Aquelas bases nitrogenadas parecidinhas com a estrutura
estrutura da pirimidina, recebem esse nome de pirimidinas ou pirimídicas. E também aqui embaixo tem as purinas ou ainda púricas. Elas são bases nitrogenadas que também elas derivam de uma molécula. Essa molécula chama-se purina. Olha só, a estrutura é bem parecida, né? Então por isso que elas receberam esse nome. Podem perceber que elas têm 2 anéis. A estrutura dela é um pouquinho maior, né? Quem são as bases purinas ou púricas? A adenina e a guanina, tá? Eu tenho que decorar isso? Às vezes, né, em algumas questões de testes seletivos, Enem, vestibular, eles pedem algumas questões relacionadas com as purinas e as pirimidinas, tá? Vamos dar mais detalhes já para vocês. Então, pessoal, a gente tem nas nossas células milhares e milhares de cópias de fosfatos, das pentoses, dos açúcares, das bases nitrogenadas. Por quê? A todo momento as células estão produzindo RNAs a partir do DNA, ou ainda o DNA também, ele se duplica. Então, todo momento tem que estar fazendo e desfazendo essas ligações químicas aqui. Sempre que uma célula tem que se duplicar, lembra lá no processo de mitose? Antes da célula se duplicar, ela tem que duplicar o seu DNA. Então, também, todas essas ligações químicas entre os nucleotídeos são feitos e refeitos a todo momento. E nós vamos dar uma olhadinha com mais detalhe nas ligações químicas que mantêm fosfato, pentose e as bases nitrogenadas unidos para fazer essa molécula grande que é o DNA. Então aqui, ó, eu peguei essa fita de DNA, né? E vamos recortar, vou fazer um recorte aqui para ver com mais detalhe essa fita de DNA, tá bom? Então, antes de começar a ver com mais detalhe essas ligações químicas, somente 2 pontos eu quero que vocês reparem nessa tela aqui, tá? Percebam que a gente tem uma semelhança bem grande da molécula de DNA, essa dupla hélice, com essa escada, né? Essa escada no formato de caracol, né? Então, dá para fazer uma analogia, assim, com esse tipo de escadaria, tá? A nossa molécula de DNA em dupla hélice. Estou falando de DNA aqui agora, então. Pessoal, no corrimão da nossa escada aqui, deixa eu aproximar, a gente tem o nosso fosfato, tá? O fosfato do nucleotídeo, e ele está ligado a 2 açúcares. Então, percebam que aqui no corrimão da nossa escada, cada fosfato, então, ele se liga a um açúcar aqui embaixo, ó, pelo carbono 3 e a um açúcar aqui em cima pelo carbono 5. Isso vai acontecer em todas as ligações de fosfato a açúcar, ó, vou para baixo. Então, aqui tem mais um fosfato ligado a 2 açúcares, um pelo carbono 5 e um pelo carbono 3. Se nós formos para o outro corrimão, olha só, para outra fita do DNA, da mesma maneira, a gente tem aqui, ó, um fosfato ligado ao açúcar aqui embaixo pelo carbono 5 e aqui em cima por outro açúcar, também pelo carbono, dessa vez 3. Sempre esse padrão de ligação. Açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato. É isso que vai fazer o nosso corrimão, tá? Essa cadeia principal aqui das laterais, das fitas duplas, né? Do DNA. A gente chama essa ligação, pessoal, se você lembra lá da química, uma ligação de fosfodiéster, tá? Então, a ligação entre fosfato e 2 açúcares, né? De uma cadeia do DNA ou de uma cadeia do RNA também, a gente chama isso de ligação fosfodiéster. É uma ligação covalente, uma ligação forte, uma ligação resistente. Então, semelhante, aqui em destaque, semelhante ao corrimão da nossa escada, tá? Então, aqui eu destaquei apenas uma ligação, mas não se esqueça que essa ligação acontece, ó, sempre que tiver ali fosfato, açúcar, ligação fosfodiéster. Essa é a primeira de 2 ligações químicas que eu quero que vocês saibam. Pessoal, eu representei aqui, ó, com 2 réguas que eu tenho, essas 2 fitas de DNA, que elas estão unidas. As duplas hélices, nesse caso, né, eu representei aqui por essas réguas. Então, essa régua é como se fosse um monte de fosfato, açúcar, ligados por ligações fosfodiéster. Pessoal, o que faz com que essas fitas, ó, fiquem juntas, fiquem unidas, né, na dupla hélice de DNA?
são interações químicas mais fracas. Aqui no meio são interações químicas que eu chamo de ligações de hidrogênio. São ligações químicas, então, mais fracas quando a gente compara com as fosfodiéster, mas são ligações químicas suficientes para manter a nossa fita dupla unida, para manter a hélice de DNA tridimensionalmente bem bonitinha, unida, tá? Podem perceber aqui, né? Eu não coloquei a setinha em todos, mas todas essas ligações aqui, ó, são ligações de hidrogênio entre uma base nitrogenada da fita da direita e uma base nitrogenada da fita da esquerda, né? Percebam o padrão, né, da ligação de hidrogênio. Sempre tem um hidrogênio, óbvio, né, ligado a átomos eletronegativos, ó. Ele sempre está se ligando com nitrogênio, com oxigênio, tá? Essas ligações de hidrogênio, na nossa analogia aqui da escada, seriam os degraus, né? Então, cada degrau ali, imaginem que são as ligações de hidrogênio. Beleza, pessoal? E se você já reparou, já viu, né? Já é um bom observador, você percebeu que sempre essas ligações de hidrogênio entre cadeias do DNA, elas são feitas no mesmo padrão. Sempre a timina liga com a adenina e sempre a guanina vai se ligar com a citosina. Isso acontece por compatibilidade química, tá, pessoal? É como se fosse um quebra-cabeça químico. Não encaixa direito. Se eu tentar ligar guanina com adenina, não vai encaixar. Então, quimicamente falando, essas ligações de hidrogênio encaixam perfeitamente somente se for T com A e C com G. Beleza? Isso eu tô falando no DNA, ok? Podem perceber que não apareceu aqui a uracila, aquela base só tem no RNA, certo? E ainda tem mais uma diferencinha. Percebam que entre timina e adenina, 2 ligações de hidrogênio são estabelecidas apenas. E entre guanina e citosina, a gente tem a presença de 3 ligações de hidrogênio. Sempre vai acontecer dessa maneira, tá? Sempre T com A ligadas por 2 ligações de hidrogênio e C com G ligadas por 3 ligações de hidrogênio, tá? Por fim, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção em mais um detalhe. Eu pedi para vocês lembrarem, repararem nos números dos carbonos da pentose, né? Tem carbono de 1, 2, 3 e 4 até o 5. Percebam aqui comigo na primeira fita, ó, na fita aqui da esquerda, que a gente tá com o carbono 5 apontando para cima. O carbono 5 tá na extremidade de cima, né? Depois vem um fosfato se ligando a ele, mas como é o carbono 5 que tá para cima, eu falo que essa aqui é a extremidade 5' do DNA. Se eu for olhar lá embaixo na fita, o carbono 3 da pentose está apontando para baixo. Então, eu falo que essa é a extremidade 3', tá bom? Se você olhar comigo na fita complementar, na nossa fita aqui da direita, a gente vai ver que ela está virada. A gente fala que as fitas do DNA são antiparalelas. Uma vai e a outra vem, tá? E é justamente para poder fazer esse encaixe químico das bases nitrogenadas que precisa ser assim. Uma 5' para cima e a outra 3' para cima. E, consequentemente, as outras extremidades para baixo, tá? Quando uma nova molécula de ácido nucleico tem que ser produzida na célula, como eu já disse para vocês que a todo momento nós estamos construindo ácidos nucleicos, o sentido de construção, vamos falar assim, o sentido de alongar a molécula sempre é o sentido de 5' para 3'. Por isso que em alguns momentos você pode ler, pode encontrar que o sentido da vida é 5' para 3', ou seja, a molécula de ácido nucleico vai crescendo apenas pela extremidade 3', tá? Mas esse processo de construção de um ácido nucleico é um pouco mais complexo e eu não vou explicar aqui com detalhes, mas guardem isso, pode ser útil. O sentido de construção de um ácido nucleico é sempre no sentido 5' da fita
para o sentido 3' É como se fosse uma rodovia, até coloquei aqui. Sempre um lado da molécula só vai, né? Vai ser construído de um lado e o outro só vem, para poder organizar, né? E não dar nenhum acidente aí, tá certo? Sempre nesse sentido 5', 3'. Pessoal, aqui eu tenho para vocês novamente a complementariedade de bases que a gente já viu no DNA, sempre timina com adenina, T com A, e guanina com citosina, G com C, tá? Aqui ele não tá levando em conta o número de ligações de hidrogênio. Mas reparem nessa molécula de RNA transportador. Nós falamos que as moléculas de RNA, elas são fitas simples, né? Elas não são fitas duplas. Mas em alguns momentos da molécula de RNA, ela precisa fazer algumas curvas. Então, existem alguns pedacinhos de algumas moléculas de RNA que também eles têm que se ligar, base com base nitrogenada. E quando a gente tem essa complementaridade de bases no RNA, em qualquer tipo de RNA, tá? Que nós já vamos ver que tem 3 tipos. Em vez da timina, aparece a uracila. Então, não esqueçam disso. Não existe a base timina no RNA. Sempre que tiver que aparecer a base timina, no RNA ela é substituída pela uracila. O resto continua exatamente a mesma coisa. C com G, o número de ligações de hidrogênio, que U faz com A, também é 2, mas esse detalhe é muito importante. Onde aparece timina no DNA? No RNA, substituindo a timina, aparece a base chamada uracila, ok? Essa é basicamente a diferença de bases nitrogenadas nesses 2 ácidos nucleicos. Reparem bem, pessoal, na estrutura tridimensional dessa molécula linda que é o DNA. Então, realmente desvendar que a molécula de DNA, ela é em dupla hélice, né? Se nós conseguíssemos ver em 3 dimensões, como nessa animação aqui, ela é em dupla hélice. Então, não foi fácil descobrir isso, não foi fácil desvendar essa estrutura, somente foi desvendada em 1953. Pessoal, para finalizar, olha aqui comigo um exemplo de uma célula eucariótica, onde eu tenho o núcleo nessa grande bola aí e o citoplasma, o resto da nossa tela. Como eu disse para vocês, o DNA não sai do núcleo, certo? O DNA é o chefe do laboratório. Então, ali a gente está representando por uma chefa um pouco atrapalhada, mas ela não sai do núcleo e ela fica comandando tudo o que acontece na célula, somente do núcleo. Então, como eu já disse para vocês, como eu já adiantei, o DNA passa a mensagem para os RNAs. Então, aqui eu estou representando os RNAs para vocês, como esse monte de carinha aqui, e liderando, né? Quem que traz a mensagem de fato é um RNA que nós chamamos de RNA-M. M de mensageiro. Então, olha só, o RNA mensageiro traz lá a mensagem do DNA, lá do núcleo, sobre o que tem que ser feito na célula. Mas ele não trabalha sozinho. Como eu disse para vocês, existem mais RNAs. Aqui em cima eu estou mostrando para vocês de forma separada, mas eles trabalham em conjunto. Nós temos os RNAs R de ribossômicos. Então, eu coloquei essas engrenagens aqui que são representando os ribossomos, que são estruturas muito importantes que nós temos nas nossas células. Então, os RNAs ribossômicos, eles vão ajudar os RNA mensageiros, eles vão ajudar a ler essa mensagem, né, que foi trazida do núcleo, e vão todos juntos trabalhar para fazer o que tem que ser feito. Eles ainda não estão sozinhos. Existe mais um RNA, que é o RNA transportador, RNA-T, ou ainda chamado de RNA de transferência. Todos juntos agora, pode perceber que eles estão lendo a mensagem, eles estão trabalhando, né? No caso ali, ó, eu coloquei os transportadores estão literalmente transportando pedaços, né, de elementos que são os aminoácidos,
que juntos, então, todos esses tipos de RNA mensageiro, ribossômico e transportador, eles vão construir uma proteína, como eu já falei para vocês lá no comecinho, né? Num processo chamado de tradução. É um grande trabalho em conjunto que eles fazem realmente para construir uma proteína genérica aqui. E essas proteínas vão guiar tudo o que acontece no nosso corpo. As proteínas vão lá e vão executar, tá bom? Aqui a gente tem mais um resumo desde o processo de transcrição do DNA fazendo um RNA mensageiro que sai do núcleo com a mensagem e junto ao ribossomo vai sintetizar uma proteína a partir de aminoácidos. Aqui também eles chamam proteína de polipeptídeo, que é a mesma coisa, tá, pessoal? E para dar mais um exemplo, como eu adoro essas animações coloridas, aqui a gente tem os 3 RNAs trabalhando juntos. Então podem ver aqui no centro a gente tem o RNA ribossômico. Ele vai formar o ribossomo. Então, esse carinha que você está vendo aí no centro, ele é o ribossomo construído a partir de RNAs ribossômicos e mais algumas proteínas. Então, ali a gente tem o ribossômico, a gente consegue ver o RNA mensageiro que trouxe a mensagem e ela está sendo traduzida ali agora, e a gente vê o RNA transportador, esse triângulo azul chegando de vez em quando, ó, o RNA transportador trazendo as bolinhas coloridas. Nessa animação, quem são as bolinhas coloridas? São os aminoácidos, que são os monômeros das proteínas. Então, os aminoácidos são as bolinhas que vão juntas construir uma grande proteína. Pode ver que no final da animação ali, ó, o ribossomo constrói uma proteína grande formada por um monte de bolinhas, que são os aminoácidos. Então, esse, né, é um exemplo de como que a produção de uma proteína é feita, o processo chamado de tradução ou síntese proteica. Última coisa que eu quero explicar, e eu vou tentar ser muito rápida. Então, a gente tem aqui, ó, dentro do núcleo, novamente o nosso cromossomo, novamente o nosso DNA. Pessoal, eu chamo um pedacinho do DNA que vai ser responsável por uma determinada proteína, eu chamo esse pedaço de DNA de gene. Então, até aqui tá embaixo, novamente, né, um pedacinho, ó, do DNA, eu chamo de gene, tá? Então, num cromossomo, numa molécula de DNA, nós temos muitos e muitos e muitos genes. Cada gene, cada pedacinho de DNA é responsável por uma proteína, como a gente acabou de ver, né, os RNAs produzindo. Só que aí a gente pergunta, mas então a gente tem DNAs diferentes nas nossas células que produzem proteínas diferentes? Por que no meu dedo eu tenho unha, né? Se bem que a minha aqui tá curta, mas no meu dedo as proteínas produzem unhas, né? E por que na minha boca, na minha língua, não existe unha? O DNA da língua é diferente do DNA do dedo? Como que acontece isso, né? Pessoal, não, de forma alguma. O DNA das suas células são todos iguais, tá? A não ser das células germinativas, espermatozoides e óvulo lá, que é diferente, mas o DNA de todas as células do corpo são exatamente iguais. O que a gente tem de diferente é uma coisa chamada expressão gênica, que eu não vou complicar. Resumindo, existem alguns genes nas nossas células que estão desligados e outros que estão ligados. É por isso que na minha mão, onde tem dedo, no meu pé também, os genes de produção para a unha estão ligados. Eu tenho que produzir unha nos dedos. E esse mesmo gene de produção de unha, ele está desligado, por exemplo, na minha boca. É por isso que não nasce unha, não nasce unha na minha boca, na minha língua. Então, entenderam isso? Em cada célula existem muitos e muitos genes iguais, só que em algumas células, alguns genes estão
silenciados, a gente fala silenciados quando a gente fala desligados, e outros estão expressos. Aqueles genes ligados, eles estão expressos, trabalhando. Aqueles genes onde não é preciso produzir proteína naqueles locais, eles estão silenciados, desligados, tá bom? É por isso que as células todas do nosso corpo, trilhões de células, elas funcionam de maneira diferente, conforme o lugar, conforme o tecido que ela está, beleza? Por causa da expressão gênica. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre noções de ácidos nucleicos. Eu sei que eu me empolgo demais, então sempre a aula é maior do que eu planejei, mas eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido mais um pouquinho sobre DNA, RNA, produção de proteína, expressão gênica e tudo mais. Até a outra aula, pessoal. Até mais!